Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do Super Líder Podcast. Eu sou Vanessa Campelo, sou fundadora do Super Líder e hoje eu estou sentindo que nós vamos quebrar paradigmas, porque o tema é: introvertidos podem liderar? Pode rodar a vinheta. Super Líder Podcast, o seu canal sobre liderança, protagonismo e negócios, com Vanessa Campelo e convidados. É isso aí. Para falar sobre o tema, nós convidamos ela, que é psicóloga, líder coach, especialista em psicopedagogia. Tem forte atuação como business partner em empresas de altas e médias lideranças, analista comportamental e tem mais de 15 anos de atuação em RH de empresas de médio e grande porte. Joyce Acelli, é uma alegria ter você com a gente hoje. Eu que agradeço, Vanessa, super honrada em estar aqui e poder falar um pouquinho sobre esse tema tão importante, tão pouco falado também aí nesse mundo, né, das nossas lideranças. É verdade. E a gente, para começar, né, Joyce, você falou muito bem que é um assunto pouco falado, né? Por que as pessoas tendem a achar que os extrovertidos são líderes mais promissores? É uma ótima pergunta, né? Porque, de fato, os líderes extrovertidos, aqueles que têm mais facilidade em ter a comunicação para fora, são orientados socialmente, têm muito mais facilidade também em vender as suas ideias, em tomar decisões mais emocionais, né? São temperamentos muito mais quentes. Então, que naturalmente as pessoas tendem a ver como mais influentes. Então, de Entendi. fato, os extrovertidos têm essa habilidade diferente dos introvertidos. E no caso, como que os introvertidos podem fazer para que eles também tenham essas habilidades ou que eles vençam essa percepção, né, de que os extrovertidos são mais promissores? Como que o introvertido ele pode crescer nesse meio como líder também, se posicionar como líder? Os líderes introvertidos, isso é muito até engraçado da gente pensar, porque eles têm uma capacidade imensa, né, de fazer essa leitura do ambiente e de cenário, que normalmente os extrovertidos têm um pouco mais de dificuldade, né, justamente Olha que por interessante. ser orientados socialmente, né? Então, Entendi. o grande gatilho dos extrovertidos é estar no ambiente social. Então, eles têm pouco esse olhar interior, que os introvertidos conseguem com muito mais facilidade ter um olhar menos superficial. Então, o Nossa. introvertido, para ele tentar, né, de alguma forma se sobressair, ele tem essa capacidade de até imitar, né, fazer um trabalho de imitação, porque não é natural dos introvertidos ser, né, uma pessoa comunicativa ao extremo, que tendem a estar, né, à frente das inovações. Então, o introvertido ele tem que fazer um trabalho muitas vezes de modelo, de usar de modelo que funciona, e que eles Entendi. fazem isso muito bem. Nossa, e você falou uma coisa super interessante, que é a leitura de cenário, né? Isso para todo Sim, gestor é fundamental. Então, né, um exatamente. recado aí para quem é introvertido, né? Use isso a seu favor. É isso mesmo, é uma habilidade muito específica dos introvertidos, né? E que nessa balança os extrovertidos precisam fazer muito mais força para conseguir colocar isso em prática. Nossa, adorei a dica. Joyce, quando a gente fala de introvertido, eventualmente a pessoa pode pensar que é aquela pessoa tímida, mas timidez é diferente de introversão, né? Exatamente. A pessoa tímida normalmente é aquela pessoa que tem até medo de se expor, né? Que tem uma insegurança em se posicionar, e muitas vezes isso até atrapalha, né? Chega ao ponto de atrapalhar, da pessoa paralisar. Né? Então, a timidez é diferente da introversão. Né? A introversão é uma característica
que a pessoa escolhe, né, não estar ali. Ela prefere estar mais solo do que em grupo. Então, é uma escolha, né? O tímido, ele tem uma dificuldade em estar, ele até gostaria, né, de estar ali no grupo, mas ele, por alguma insegurança, isso pode ser até uma construção de vida, e que fez com que ele não conseguisse avançar nesse aspecto. Então, o tímido é diferente do introvertido. O introvertido, ele até se coloca, ele se posiciona, mas de maneira muito mais aprofundada e específica, né? Ele tem uma característica de buscar a complexidade, talvez, né, nos assuntos, legal, na abordagem, né? Diferente do tímido que apresenta dificuldade em se posicionar por insegurança. Entendi. E a gente vê, né, pelo menos eu vi algumas vezes, líder de introvertidos querendo fazer a pessoa ser extrovertida, achando que o Exato. correto é você ser falante, você ser mais sociável, né? Estar ali na hora do café com todo mundo, conversando. Mas é muito fora da zona de conforto de quem quer produzir focado, sozinho ali naquele momento. Como fazer, assim, você tem algum recado para os líderes de introvertidos, para que eles não forcem uma mudança ali de comportamento? Porque não é errado ser introvertido, né? Exatamente, isso é muito importante, Vanessa, esse aspecto hoje que permeia, né, a nossa orientação da liderança, é fundamental a gente pensar que essas características, essa diversidade, faz com que as organizações sejam produtivas. Então, os líderes não necessariamente precisam ser líderes extremamente comunicativos ou extrovertidos, para que sejam considerados produtivos, né? E que tenham boas práticas, inclusive de liderança. O Entendi. grande aspecto do líder introvertido, inclusive, é serem líderes inspiradores, que trazem muita segurança para o time. Então, se você é um líder introvertido, você precisa entender que se autoconhecendo, né, eu acho que quanto mais autoconhecimento a gente tem das nossas características, mais a gente tem também segurança em ser aquilo que a gente é naturalmente. Não necessariamente a gente precisa ter uma característica de alta comunicação ou de alta influência para que a gente seja um bom líder. Então, o time, ele também é muito influenciado pela profundidade, né? Entendi. Líderes técnicos, inclusive, que se abrem, né, para as lideranças, sentindo que são ótimos em liderar por inspiração e não necessariamente pelo poder da comunicação social, né? Por estar ali em grupo. É uma questão muito cultural também, né, Eva? É Se a gente for verdade. pensar, os nossos filósofos e pensadores, né, da antiguidade eram líderes excelentes, né? Se tornaram marcos, né, na nossa história por liderar, né, movimentos que falavam sobre como inspirar pessoas. E eram líderes introvertidos. Nossa, E então a verdade. transformação, né, nesse século XX aí do nosso capitalismo fez com que a gente virasse esse jogo e talvez essa visibilidade dos líderes extrovertidos mais importante, né, nesse ponto de vista das organizações do que os introvertidos. Mas não passa de um aspecto social, né, que a gente reforça ou não com as nossas características. Sabe que eu tenho visto, Joyce, nessa carreira, né, e liderando pessoas, já promovi líderes introvertidos e pessoas, e por eles serem introvertidos, eles tinham insegurança. Achavam que talvez não tivessem todas as competências necessárias, né? Inclusive, uma vez eu perguntei, você já motivou aí o time com alguma conversa, enfim, já estimulou aí, porque a equipe estava meio para baixo, né? Aí a pessoa falou, mas como que eu faço isso e tal? Como que o introvertido, ele pode vencer? Aí eu vou chamar de síndrome do impostor, porque a pessoa era super competente,
Como que a pessoa pode vencer isso e se posicionar, entendendo que pode ser um líder inspirador? Esse líder que muitas vezes ele tem essa dúvida, né, da sua própria capacidade de inspirar pessoas, muitas vezes ele precisa recorrer ao seu próprio repertório, né? Então, Certo. são líderes que normalmente precisam buscar muita informação, né, e aprofundamento das decisões, né, sobre cada, inclusive, integrante da equipe, conhecer cada um deles. Isso vai trazer muito mais segurança no momento da motivação, naquele momento do resgate, né, de feedbacks, de planos de desenvolvimento. O líder introvertido, inclusive, se ele se aprofundar nesse aspecto do conhecimento de cada perfil da sua equipe, isso facilita muito o trabalho dele na motivação. Ele vai buscar Legal. muito mais no conhecimento do que no aspecto de engajamento, de comunicação exacerbada. Entendi. E aí, Joyce, falando dessa liderança, né, de conhecer os perfis, como que o introvertido ele pode liderar uma pessoa difícil, aí se a gente pegar no DISC um altíssimo D, por exemplo, que seja resistente ao modelo de gestão, enfim. Você tem alguma dica para isso? Sim, eu acho que isso é talvez um dos maiores desafios, né, do líder introvertido. Normalmente as pessoas que estão sendo lideradas, né, pelo líder introvertido e têm características mais de autonomia, que gostam muito de decisões mais rápidas, né, e de correr riscos, né, como o perfil mais dominante. O líder introvertido nesse cenário, ele precisa recorrer aos resultados que essa pessoa precisa chegar, né? Certo. Precisa recorrer àquilo, qual é o meio que ela vai chegar para atingir o resultado. Então, o líder precisa, né, quando introspectivo, né, quando introvertido, buscar essas informações, porque é isso que vai motivar essa pessoa mais difícil, né, sendo ela muito mais focada no resultado e de ações imediatas. Então, essa preparação, né, essa prévia do líder introvertido é muito importante para todos os perfis que ele vai liderar, ele conhecer cada um. Na medida que ele faz isso, ele consegue aprofundar e motivar de acordo com cada perfil. Muito bom, Joyce. A gente sabe que para uma pessoa ser promovida como líder, né, ali na equipe, ela precisa meio que já agir como líder antes da hora. Né? Então, quando chega uma oportunidade de promoção, a gente olha, poxa, aquela pessoa já está pronta, né? Então vamos promover a líder. Como que o introvertido ele pode se posicionar para um cenário como esse, já como líder antes da hora, para que quando surja uma oportunidade ele seja promovido e reconhecido pelos pares como líder? Né, essa questão da transição, né, entre o não líder e o líder, né, quando há esse desejo, quando a pessoa entende que ela é introvertida, isso é muito importante, a gente se autoconhecer, né, que muitas vezes isso acaba, inclusive, atrapalhando um pouco nesse momento, porque a gente não conhece quais são as nossas características, se de fato eu sou um líder ou um quase líder introvertido. Esse modelo que eu falei até anteriormente, né, que a gente pode seguir enquanto líder introvertido, facilita muito a leitura do cenário. Então, quem são as Certo. pessoas que eu tenho que mirar, que eu tenho que ter de modelo para que eu consiga ter visibilidade, que é um aspecto muito difícil para o introvertido. Então, esse caminho, né, de usar os modelos é muito importante. Né? Se a gente não faz esse movimento, o líder introvertido, ou aquele que deseja ser um líder sendo introvertido, ele começa a ter um pouco mais de dificuldade, porque não é natural ele se marketizar, né? Nesse aspecto aí Isso, é da, verdade. né, da visibilidade aí para ser um novo líder. É um desafio, né, Joyce? Eu diria assim, talvez um dos maiores desafios seja o da exposição e comunicação, né?
Exato. Assim, é interessante isso, Van, porque de fato o introvertido, como a gente falou, é diferente do tímido, Uhum. né? O introvertido, ele não tem medo de se posicionar, Certo. mas não é a preferência dele. Ah, Se tá. ele precisar se posicionar, ele vai se posicionar, mas ele sempre vai procurar o caminho do trabalho solo ou talvez do trabalho mais aprofundado, o trabalho mais técnico. Então, o líder, não necessariamente a gente está dizendo que, por exemplo, um líder de marketing ou de vendas tenha que ser extrovertido, mas muito provavelmente esse líder comercial ou de marketing introvertido, ele buscou, como eu falei, né, modelos que sustentassem esses momentos de visibilidade, de como engajar a equipe de maneira diferente. Então, é um treino, né? A gente, né, normalmente fala que a gente não nasce líder, a gente treina, né? É E verdade. pode ser que a gente tenha tendência, né, a ter mais facilidade com as habilidades de liderança, mas esse treino é fundamental. Muito bom. A gente nunca está pronto, né, Joyce? Eu falo que não existe Nunca. líder pronto. A gente está pronto para um desafio de um tamanho X. E aí a gente se Exato. expõe, vai aprendendo mais coisas e aí consegue abraçar um desafio maior. Mas um líder 100% pronto não existe, né? A gente está sempre Não aprendendo. existe. É isso mesmo. Ontem, Joyce, eu estava assistindo o TED e tem um vídeo lá que chama O Poder dos Introvertidos. Achei super interessante uma colocação que a Susan, que é a autora lá do livro, né, O Poder dos Quietos, ela mencionou que as empresas, as escolas, agora elas promovem um novo jeito de interagir e aprender, que é todo mundo olhando um para o outro, né? Você olha, por exemplo, os escritórios hoje, eles têm até um formato sem paredes, né, para as pessoas Sim. interagirem e tal. Isso acaba roubando a atenção de quem precisa focar ali, de quem é introvertido e precisa trabalhar com profundidade. O que você acha disso? Assim, a gente tem alguma tendência a mudar e voltar um pouco do que era antes, ou a respeitar a diferença de perfil das pessoas? Ou você acha que realmente é uma tendência no mundo corporativo a gente ter esses escritórios onde todo mundo é, entre aspas, obrigado a se relacionar o tempo todo? Sim, eu tenho visto muito isso, né, nas empresas e apoiando líderes que têm características diferentes e até de ponta a ponta, né, aquele mais extrovertido para aquele extremamente introvertido. E quando você coloca as pessoas em cenários que geram incômodo, isso pode dificultar, inclusive, né, a produtividade daquele colaborador, daquele líder. A gente está falando aqui de novo, né, de uma questão cultural, né? Como eu falei, a Uhum. gente partiu de uma questão extremamente, né, lá atrás na história, de valorização, né, da introspecção, para um momento que a gente está vivendo, que é da valorização exacerbada da extroversão, do líder extrovertido, do quanto a gente tendencia ao sucesso, né, vincula o sucesso àqueles líderes que são extrovertidos. Então, o modelo de trabalho, inclusive, ele é muito provocativo. Né? Então, a tendência hoje, inclusive, depois, né, dessa vivência da pandemia, acho que tem sido a gente voltar e pensar novamente o quanto as pessoas são produtivas dentro dos modelos que elas preferem. Então, acredito sim que ainda exista, né, essa tendência e esse reforço do grupo, né, do trabalho ter que ser em grupo, inclusive nas escolas, Nossa, é verdade. partiu-se das fileiras, né, para os grupos onde os alunos são expostos, né, e são incentivados a fazer esse trabalho em grupo, e a gente deixa de olhar para o indivíduo enquanto característica específica, né? Então a gente trabalha muito melhor se a gente tiver reforço das nossas características naturais e positivas. Porque ajuda a gente a produzir mais, né, Joyce? Exato. Exatamente, a tendência é muito essa, né? De trabalhar muito mais aquilo que a gente precisa desenvolver do que reforçar aquilo que a gente já tem de natural e pode ampliar. Então, esse caminho, né, que a gente faz, inclusive na orientação de líderes, é justamente essa, que a gente possa cada vez mais explorar as potencialidades
e, claro que desenvolver aquilo que a gente precisa para desempenhar um melhor trabalho, mas muito mais explorar as nossas potencialidades. Certo. E falando desses escritórios aí sem paredes e tal, a gente vê também uma prática, né, de happy hour, ou até entre departamentos, enfim, ou um coffee break ali. E muitas vezes as pessoas não se sentem confortáveis em ir. Ou festa, né, tipo festa de final de ano e tal. Pega mal para o introvertido não participar desses eventos sociais? Você recomenda que a pessoa vá mesmo assim? Eu acho que quando isso acontece bastante e com cada vez mais frequência, acredito que essas pessoas elas têm ainda o poder, né, de dizer e de se posicionar antes de que aconteça, né? Então a minha dica sempre é essa, né? Se você não se sente à vontade, você precisa deixar claro que em alguns momentos, né, que vão ser mais de exploração social, você vai preferir estar, né, de outra forma com o grupo, e não necessariamente no happy hour, não necessariamente no momento festivo, onde você tem outras preferências. Então, o introvertido, muitas vezes, ele, até pela preferência de não estar ali socialmente, ele até deixa de fazer essas comunicações. Então, é muito importante que a gente se posicione antes dos eventos, né? E deixe claras as nossas preferências. O introvertido, normalmente, até por ter muita segurança naquilo que ele faz, né? No trabalho que ele exerce, muito mais solo do que em grupo, ele deixa de fazer essa comunicação. Entendi. Um bom ponto, viu, Joyce? Porque realmente a gente quase não vê as pessoas comunicando, né? A gente vê ou as pessoas se ausentando, ou as pessoas indo, mas de maneira desconfortável ali. Poxa, já vou, tchau, né? Bem rápido. Exatamente. E a gente sabe também que o carisma, ele é um atributo importante na liderança. Como que o introvertido ele pode ser um líder carismático? Olha que interessante, Ivan. Eu conheço muitos líderes introvertidos e extremamente carismáticos. Legal. Então, o carisma, ele não necessariamente está naquele líder comunicativo ou naquele líder que tem uma orientação social maior. O carisma, ele vem muito do vínculo de confiança também. Então, quando a gente constrói esse vínculo com a equipe, a gente cria também esse carisma. A gente consegue ser um líder que inspira pela confiança. Talvez o líder introspectivo ele precise muito mais criar esses laços de confiança pela profundidade, pela referência, normalmente são modelos, e que a equipe tende a seguir pelo modelo, pela confiança, pelo carisma. E o carisma do líder extrovertido ele está muito mais vinculado ao poder de persuasão, o poder de influência, né? Aquele Certo. líder que está muito mais no social do que na profundidade ali, né? No trabalho mais específico. Entendi. E essa construção de confiança, Joyce, ela é feita ali pelo conhecer as pessoas? Você tem alguma dica? Por exemplo, a gente tem na nossa audiência muitos líderes que são de primeiro nível, né? Primeiro cargo de liderança, a pessoa está aprendendo ainda. Como que essa pessoa pode construir essa confiança na equipe? De novo, né, falando um pouco sobre o autoconhecimento, um líder que é recém, né, chegado aí nesse mundo da liderança, é essencial que ele faça esse trabalho de autoconhecimento, que ele busque ferramentas que o ajudem a conhecer a sua equipe também pelo perfil de cada um, e isso ajuda muito no vínculo de confiança. Então, o líder introvertido, ele tem inclusive muito mais facilidade nessa leitura, facilita muito mais ele entender com profundidade o perfil de cada um e trabalhar no específico. Né? Muitas vezes é uma característica do líder introvertido que é pouco valorizado.
E quando a gente é um novo líder e faz esse movimento enquanto introvertido, a gente consegue ganhos depois, inclusive, de sustentabilidade. A gente consegue sustentar a nossa liderança por muito mais tempo com esse vínculo de confiança. Então, É os verdade. liderados, eles entendem que eles estão sendo tratados de maneira personalizada. Diferente, talvez, do líder extrovertido, que faça isso também muito bem, de outra forma, e que muitas vezes atraem, inclusive, líderes, na realidade, liderados, né, que precisam dessa segurança do extrovertido. Né, então, eu acho que não existe o certo e o errado, né, ou o Entendi. melhor ou o pior. Existe o para quê e para quem. Adorei, muito bom. Eu queria trazer um cenário assim para você, falando, a gente acabou de falar de extrovertidos, enfim, que acaba atraindo umas pessoas, né? É muito fácil, quer dizer, não vou dizer que é muito fácil, mas é mais fácil para o extrovertido entusiasmar uma equipe, trazendo um cenário, uma equipe de vendas que não está entregando resultado. Eu tenho dois líderes, um líder introvertido e um líder extrovertido. O extrovertido vai lá, toca no coração, né? Maior showman. E aí sai todo mundo emocionado, engajado e tal. O introvertido, ele talvez não tenha essa facilidade de ser um showman. Né? Como que você indica para uma pessoa introvertida, né, um líder, conduzir uma reunião com o objetivo de entusiasmar as pessoas? O líder introvertido nesse cenário, talvez que ele precise, né, trazer as pessoas para ele, que ele precise ter esse engajamento, né, de um time que tenha um impacto maior, ele vai precisar ter uma preparação muito maior também. Né? Tá. Então, como eu falei, ele vai precisar buscar muito mais informação que faça sentido para aquele time. Então, buscar, inclusive, modelos para que ele possa utilizar como engajamento. Se não é o ponto forte dele, então ele vai precisar estudar antes de entrar numa reunião como essa, em como ele pode fazer para engajar essa equipe usando algum modelo que ele também tenha confiança. Então, o líder introvertido, ele traz muito mais informação e engaja muito mais pela segurança naquilo que ele está trazendo do que, de fato, pela comunicação ou pelo show ali, né, pela emoção, né? Ele é muito menos sanguíneo, né, de sangue quente do que o extrovertido. Então, ele precisa arrumar mecanismos que façam mais sentido e que impactem, inclusive, por dados e fatos do que só pela comunicação. Entendi. Muito boa dica, Joyce. Joyce, você pode trazer para a gente quebrar de vez o paradigma de que introvertido não pode liderar, exemplos de líderes introvertidos bem-sucedidos? Temos muitos, né? Um deles que, inclusive, né, a gente tem aí a visibilidade na televisão, enfim, nos noticiários, o Barack Obama, é um líder inspirador, né, e que reflete muito o que a gente está dizendo aqui, né? A gente pouco vê ele na mídia aí, né, falando sobre eventos sociais, né? Ele está até envolvido ao ponto de que ele entende ser importante, né, e essencial para o trabalho dele. Mas não é a maior parte, né, da sua visibilidade ali em eventos sociais. Ele é um líder, né, exemplo aqui de introvertidos que lidera pela inspiração, pela confiança, pela segurança que ele passa para aqueles que o seguem. Muito Né? bom. Bill Gates, né, outro líder que traçou toda a sua trajetória e inspirou muitas pessoas a fazerem o seu capital, dando exemplos, né, de como fazer e com a profundidade que o introvertido tem de formas de liderar e que inspiram muito mais pela confiança. Adorei. Excelentes exemplos. Então a gente quebra de vez o paradigma. Introvertidos podem liderar, podem brilhar, podem inspirar. Com E, certeza. né? Joyce, a gente vai chegando aqui no final da nossa conversa. Eu queria saber se você quer trazer alguma outra contribuição, algo que seja importante que eu não tenha te perguntado, ou se você quer reforçar algum outro ponto do que a gente falou. Eu queria só, né, deixar assim, as pessoas que estão vendo aqui, ouvindo a gente,
muito tranquilas, né, no sentido de como é que eu faço para crescer se eu não tenho uma característica, se eu não tenho outra, então que elas estejam tranquilas, fazendo um trabalho de autoconhecimento, que é essencial, né? Como eu falei, não existe um melhor ou pior, existe um para quê, né? Qual é o meu objetivo, qual é a minha forma de fazer, e a minha forma de fazer é a melhor, né? Contanto que eu faça as adaptações que eu preciso fazer para chegar onde eu quero chegar. Então, acho que as pessoas precisam usar muito mais das suas potencialidades e visualizar aquilo que elas desejam, mas usando a naturalidade também. Eu acho que a sociedade tem enfatizado muito o que a gente tem que melhorar, a oratória, cursos que fazem, né, da gente um bom vendedor, mas não necessariamente a gente precisa ser um bom vendedor ou ser extremamente extrovertido, né, para sermos bons naquilo que a gente faz. É verdade, muito bom, Joyce. Eu falei isso na gravação anterior, que a gente também falou um tema super bacana, falo hoje. Acho que de hoje para frente, quem ouvir a gente que for introvertido não vai mais ser a mesma pessoa, né? Vai ter uma confiança maior para protagonizar, porque pode. E com certeza o palco aí é seu, protagoniza. Você que é introvertido e estava ali inseguro, você pode, você tem excelentes referências aí, como a Joyce trouxe, né? Barack Obama, Bill Gates, e tem outros também que deram super certo. Espero que você se inspire também nisso. Bom, Joyce, para a gente encerrar, eu tenho uma última pergunta para você, que é: o que você falaria, qual conselho você daria para Joyce no início de carreira? Olha, que ótima pergunta. Eu diria para confiar muito mais, né, no objetivo que você traçou. Eu diria que o primeiro passo é o autoconhecimento, e que, de fato, a gente pode muito mais do que a gente imagina. Né? Esses 3 pilares, né, da confiança, do autoconhecimento e do arriscar também. Né? A gente está falando de introvertidos, mas os introvertidos também arriscam quando eles precisam e sabem aonde eles querem chegar. Né? Então, eu acho que esse seria o meu conselho, né? Se eu tivesse que começar e partir aí para essa carreira até chegar ao dia de hoje. Excelente, muito bom. Joyce, como que as pessoas te acham? Você atende também, né? Você é coach de líderes, viu, pessoal? Então, é importante anotar aí o contato da Joyce. É isso aí. O pessoal pode me achar pelo Instagram, pode me achar também pelo WhatsApp, que eu deixo disponível ali também no Instagram. Eu fico super disponível aí para aqueles que quiserem entender como é que faz, né, para chegar no nível de liderança, ou aqueles recém-chegados. São normalmente líderes que precisam muito de apoio, né, principalmente nas questões de gestão de pessoas, que é um desafio muito grande, e como fazer para sustentar essa liderança por mais tempo. Muito bom. Seu Instagram é @JoyceAcelli, com I no final, né? 2 S. Isso mesmo, 2 S e 2 L's. Tá bom, muito bom. Joyce, muito obrigada. Nós aprendemos muito com você, adorei nossa conversa. Eu gosto de falar desse tema porque eu sou uma pessoa introvertida, né? Não parece. Eu tenho um pouco de timidez, introversão, então os pontos que você trouxe foram super enriquecedores. Que bom, Vanessa. Eu fico super feliz em poder ter contribuído um pouquinho e fico super à disposição aí para outras oportunidades, para a gente engajar esse pessoal aí a serem ótimos líderes. Tá bom, Joyce, muito obrigada. Um beijo. Obrigada, outro. Pessoal, obrigada. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado.